Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar, acho que é o segundo vídeo que eu falo sobre o Divis 11, o novo FII Infra da Sparta, que ainda não está em negociação na bolsa, então não adianta procurar o ticker dele, ainda não está em negociação. E não tem previsão ainda, mas assim que eles soltam o relatório eu quero trazer para vocês, porque se tratando de Sparta, se tratando de crédito, vale sempre a pena trazer, porque a gente está falando aí, na minha última avaliação de gestoras, ela entrou naquela primeira avaliação de Alconcur em termos de crédito, na minha visão, é disparado a melhor gestora de crédito que a gente tem. Então vamos lá, mais um mês aí acompanhando o relatório de março do Divis 11. Então vamos lá, relatório na tela, relatório de março. O fundo distribuiu 1,20 porque as pessoas que participaram, quem participou do IPO dele, né? 98,8 de cota patrimonial. E aí você pergunta, Eric, por que aqui tá 98 e os fundos da Sparta não pagam dividendo? Como é que ele pagou dividendo se a cota patrimonial está abaixo de 100? O Divis 11 é o único FIINFRA diferente nesse caso, porque ele tem uma pitada de risco um pouco maior. A questão do hedge que ele faz, do indexador que ele é exposto, ele tem uma duration um pouco maior, e o fato da duration ser maior oscila muito mais. Então quando você tem a taxa de juros alta, ou ela subindo, ele vai sofrer mais, mas quando ela estiver caindo, esse fundo vai arrebentar, vai arrebentar. Tô doido para ele começar a ser negociado e espero que ele continue nesse preço na hora que ele começar a ser negociado. Falando aqui, pessoal, essa parte aqui, eu tenho certeza que vocês já viram o vídeo do CDI, do juro. A novidade que eles trazem aqui é a mesma novidade sobre a questão da PL 1087, né, que é sobre a tirar na verdade a isenção, aquele limite de 50 mil reais para dividendos, tirar desse limite os dividendos foram oriundos de ativos isentos, como são os FIINFRAs, né, e as debêntures incentivadas. Então aqui as estratégias de alocação: investir em Intervias, Metrorio, CE, Rialma, UT, Bromélia, Pax, PRS, Aeroportos. Spread aumentou em 0,4, duration aumentou para 2,4 e o caixa diminuiu para 62. Ou seja, eles estão com bastante caixa ainda, eles estão indo bem comedido na alocação desse caixa da emissão. Aqui eles falam sobre a fase inicial do fundo. O fundo deve observar algumas peculiaridades regulatórias, por isso que eles não divulgam rentabilidade pelos primeiros 6 meses, como a gente vê lá no Juro 11 e no CDI, e aqui falando que as cotas ainda não foram liberadas para negociação e ainda não temos perspectivas para a data tal. Então aqui os 3 meses, né, o fundo pagando 1,20 por cota, aqui a carteira do fundo, ele ainda está com uma baita posição de caixa, e aqui é aquela nossa moralzinha que eles sempre dão colocando vídeo. Mas pessoal, tem um vídeo aqui, eu até conversei com a Glenda se eu poderia mostrar, que é esse vídeo aqui, ó, o vídeo detalhando, queria mostrar para vocês. Divis 11, Sparta Infra, inflação longa. Vem saber tudo sobre o fundo. Vou colocar a velocidade mais rápida aqui. Ulisses, lançamos o Divis 11, né, nosso fundo de inflação longa. Explica o que é esse fundo. Vamos fazer o seguinte, ele é irmão de quem? Do Juro 11. Do Juro 11. Nosso queridinho. Nosso queridinho. Então, ele é irmão eu do Juro expliquei isso para 11, vocês só no que ele primeiro tem vídeo. uma componente de risco de mercado que toma um pouco maior, que toma mais risco de mercado, por isso que a gente chama de inflação longa. Então, o Juro 11, ele também Foi o que eu falei para vocês, a questão da duration mais longa. indexado à inflação, só que a inflação curta, né, que é o IMAB5. Aqui é a inflação longa, Qual né, que vai ser o indexador? é o IDK 5 anos, cupom IPCA. IDK. Bacana. Difícil de falar o nome, Eu expliquei né? isso para Mas, vocês no primeiro... basicamente, a gente fala assim, ó, cupom de 5 anos de inflação. Se fosse pegar um tesouro, inflação IPCA, de 5 anos, é aquela taxa. E se fosse ter um que é sempre 5 anos, o tempo todo 5 anos, essa é a taxa dele. Legal. Quais são os diferenciais desse fundo? Bom, a gestão de crédito ela deve ser ao longo do tempo muito parecida com o CDI 11 e com o Juro 11. Né? Mas a parte do risco de mercado que é diferente. Né? Então, se a gente começar pelo CDI 11, tem hedge total, então está no CDI. Aí o Juro 11, ele tem o hedge parcial, ele fica no IMAB5. E o Divis 11, ele ou não tem hedge, ou muito pouco, até um pouquinho o contrário o hedge dele. Ou seja, ele não tem proteção praticamente. Carteira, mas sempre replicando o mesmo risco de mercado. Né? Então, assim, a gente vê que tem uma gradação de menos risco de mercado para mais risco de mercado. E a opção com mais risco de mercado é o Divis 11. E aqui, pessoal, só um ponto importante, por isso que eu acho que é um momento muito bom do Divis 11, porque o risco de mercado, principalmente para marcação, ela é muito negativa quando a gente está em alta de juros. Então, se o Divis 11 tivesse sido lançado há 2 anos atrás,
ele tava. Se ele já não tivesse falido, ele estaria praticamente zerado, porque o risco dele ele estaria praticamente valendo zero. Agora, no momento ao contrário, ou seja, ele começar com a taxa de juros lá em cima, com uma perspectiva num médio prazo dessas taxas começarem a cair, cara, esse fundo vai nadar de braçada. Perfeito. Qual que é a política de distribuição de dividendos? Aqui, né? a parte já da chama política. de dividendos, é o Dividendos que a faz gente parte, quer saber. todo mundo gosta mesmo dos dividendos, né? Vamos lá. Ele, diferente do CDI 11 É o que e eu do falei Juro pra 11, você. ele vai ter uma política que uma vez por ano ele vai definir quanto que ele vai pagar ao longo de todos os meses do ano, pelo menos aquilo. Se tiver um resultado maior, pode ser mais. Se tiver um resultado pior, ele vai pagar aquilo que é o combinado. Então vai distribuir aquilo que é o combinado. Por quê? Como ele deve oscilar mais a cota ao longo do ano, em vez da gente ficar... Isso que ele fala que é importante, porque eu comentei com vocês isso no primeiro vídeo, que o fundo ele estabelece o quanto que ele vai pagar durante o ano. E aqui traz um certo risco, e eu até comentei isso, porque a gente precisa ver isso na prática, porque até no Brasil, até o passado é incerto. Imagina você prever o resultado de um fundo durante um ano. Então, é um certo risco, mas eu acho que eles estão muito mais tranquilos por causa da questão da taxa. A não ser que o Brasil exploda, aí não tem o que fazer. Mas assim, eu não vejo uma possibilidade da taxa de juros subir muito, da taxa de juros longa, tá? Subir muito mais do que o que já está desenhado para esse ano. Todo ano à mercê dessa oscilação, e aqui no Brasil vamos combinar, né? As coisas oscilam, né? Então, ficar à mercê dessa oscilação, então a gente já define no começo do ano quanto que vai pagar em linha com o carrego da carteira do fundo, com resultados acumulados, né? E aí a gente tem uma previsibilidade grande nas distribuições mensais. Então esse fundo não segue a regra dos R$100, que é tão famosa nos fundos SPAC. Perfeito, ele não segue a regra dos R$100, a gente fez um pequeno ajuste para comportar um fundo que tem um perfil de risco um pouco mais elevado e não ficar com uma imprevisibilidade. Exatamente, pessoal, porque é certo que alguns momentos a cota dele vai ficar abaixo de 100. E a chance disso acontecer é muito maior, pelo risco dele, que ser um pouco maior do que o do juro, disso acontecer mais vezes. E aí o fundo ficaria sem pagar rendimento. E, pessoal, fundo sem pagar rendimento por 2, 3 meses, quem investe num fundo desse? Mesmo porque a gente tem muita oscilação no nosso país. Se você está na ponta mais longa, né, você fica com esse risco. Vai oscilar mais mesmo. Ele foi feito para isso. Foi, mas é. É isso, pessoal. Então, o Divis 11 tá aí mais um mês aí acompanhando. Espero que vocês tenham gostado. E assim, a gente esperar ele ser negociado, porque esse me interessa bastante também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.